Eu tenho medo de investir no RECT. Se o dividendo é alto, então tem alguma mutreta aí. Ele é muito alavancado. Calma aí, ô cara pálida. Não sou eu que estou dizendo. Essas são frases que eu já ouvi de alguns investidores. Mas neste vídeo eu vou te explicar quais são alguns riscos que o RECT tem, mas eu também vou te dar 3 motivos para você não ter medo de investir nesse ativo. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda. O primeiro motivo para você não ter medo de investir no RECT 11 é buscar conhecê-lo melhor. Um fundo de tijolo, seu segmento é híbrido e ele está dividido em escritórios e CRIs, mas a maior parte do seu patrimônio é de escritórios, e a gente já sabe que ele tem um dividend yield de quase 10% em 12 meses. Ele tem um rendimento de fundo de papel, sendo um fundo basicamente aí de tijolo, embora na classificação seja híbrido. Seu patrimônio líquido é de 670 milhões, na verdade tem um pouco mais do que isso, eu vou explicar isso lá na frente. Ele já teve 5 emissões de cotas, e o mais importante é saber quem que é a mente por trás do RECT, que é esse camarada aqui, o Moise Politi, que também é conhecido pela alcunha de tiozão do RECT. Mas olha só o currículo dele, que respeitável. O cara tem 40 anos de experiência e ele participou da criação do primeiro fundo imobiliário do Brasil, que é o Pátio Higienópolis, que está aí até hoje. E também o Moise foi responsável pela estruturação de 50 fundos imobiliários. O cara é bom. E para provar que o cara é bom mesmo, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma entrevista que ele fez com o professor Baroni. O professor Baroni todo mundo conhece. Ele é um papa dos fundos imobiliários. É uma entrevista um pouco longa, mas vale muito a pena para você saber quem que é a mente por trás do RECT. Continuando aqui, sabemos que o RECT tem mais de 60 mil cotistas, uma liquidez diária de mais de 2,5 milhões nos últimos 30 dias. São dados ali do site statusinvest.com.br. E o seu último dividend yield é de 0,75%. Que é algo que causa bastante frisson. O segundo motivo para você não ter medo de investir no RECT é que nele não tem nenhuma mutreta financeira. Ah, mas o dividendo é muito alto. Isso ocorre por causa de uma coisa chamada renda mínima garantida, que, como o nome já diz, é um rendimento mensal que o fundo garante todos os meses durante um determinado período. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou te mostrar no relatório gerencial. Mas vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine que você vai comprar um apartamento novo, um empreendimento, e o vendedor te faz a seguinte proposta: olha, eu vou te dar condomínio grátis por 1 ano. Você vai ficar todo animado e não vai pensar, tem alguma mutreta por trás disso aqui. Você vai pensar que está fazendo um grande negócio. Isso tudo, na verdade, se trata de uma engenharia financeira. Você já pagou pelo ano de condomínio, já está embutido ali no valor. Da mesma forma, se você entra no RECT 11, esse valor já está precificado, já está ali na cota. Então, da mesma forma que você compra um apartamento, sabendo que durante algum tempo vai ter condomínio grátis, mas isso vai cessar, dentro do RECT também, a gente tem que ter a consciência de que durante algum tempo ele vai ter sim um dividendo mais alto devido à renda mínima garantida e que em algum momento esse rendimento vai cair. Porém, se eu compro esse fundo e usufruo desse tempo, eu vou ter um fluxo de caixa entrando ali para mim todos os meses. Se eu tenho consciência disso e sei que lá na frente o rendimento vai cair e mesmo assim decido entrar, então tudo bem para mim. Agora, se isso vai te incomodar, talvez valha a pena refletir se vale a pena ou não. Então, entrando aqui para ver os ativos que ele tem 8 prédios. O edifício Canópolis está dividido em 4 partes, mas na verdade são 8 prédios diferentes. Todos eles têm classificação AAA ou AAA, ou AAA, como alguns dizem. Ele está bastante diversificado também por regiões. Um nó que havia aí, que foi desatado, né? E eu falo isso no meu primeiro vídeo sobre o RECT. Até assim, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas se você quiser saber mais detalhes, entra lá para você ver. Mas um dos nós que havia, que foi desatado, é a questão do prédio da Vivo. Foi resolvido, o contrato foi renovado, e eles vão permanecer nesse prédio do edifício da Barra da Tijuca. Aqui estão os CRIs do RECT 11. Então a gente vê ali o LTV. O LTV é importante, né? A gente falou disso no vídeo passado. E entrando aqui para ver a questão da renda mínima garantida, no edifício Canópolis, temos aqui uma das aquisições, onde essa renda mínima garantida vai até dezembro deste ano. Em outros 2 espaços do mesmo prédio, tem um pouquinho mais de tempo. E no edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília, temos também uma renda mínima garantida até o final de 2021. Aqui, passando rapidamente pela participação por imóvel, a gente vê ali a fatia de cada um deles, o que eu já disse, todos eles classe A. Aí do lado direito a gente vê o índice de reajuste dos contratos. Então, quase tudo IGPM, apenas 1% ali é IPCA. Particularmente, algo que não me agrada, porque poderia ter uma diversificação melhor aí dos indexadores, não ficar dependendo apenas de um índice. E do lado esquerdo, a gente vê que a renda mínima garantida representa apenas 1% da receita de imóveis.
E aqui a gente entra no ponto mais delicado aí do fundo, que é a questão da vacância, está em pouco mais de 15%, e a taxa de ocupação, quase 85%. Lembrando que esse percentual inclui também os espaços que hoje contam com a renda mínima garantida. E se acabar esse período e o fundo não alugar para mais ninguém? Aí com certeza os dividendos eles vão cair. Mais uma situação extrema, dificilmente o dividendo vai cair abaixo de 50 centavos. Tem esse risco? Tem esse risco, mas ele não vai se tornar um KNRI. Mas se tem uma coisa que você não precisa ter medo, sabe esse botãozinho que tem aqui embaixo, que tem um polegarzinho para cima? Ele é o botão do like. Não tenha medo de clicar ali, deixa ali o seu gostei, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e fazer chegar para mais pessoas. E não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Aí toda vez que chegar vídeo novo no canal, você vai saber. Faz isso aí por mim. E juntamente com o fato de ele ter essa questão da vacância, tem o problema da alavancagem, que assusta muita gente. Ô primo, o que é esse negócio de alavancagem aí? Não entendi, que história é essa desse negócio? Ô, Felisberto, você tem feito umas perguntas muito boas. Então vamos lá. O que é a alavancagem? A alavancagem nada mais é do que um endividamento do fundo. Poxa, você me falou que os fundos não podem ter dívida. Exatamente, eles não podem pegar empréstimos para poder comprar ativos. Porém, eles podem parcelar a compra de alguns ativos. E é uma estratégia que alguns fundos utilizam para poder crescer mais rapidamente. É muito parecido com o que algumas pessoas fazem. Por exemplo, se você comprou uma casa e você financiou ela em 30 anos, não é o caso aí dos fundos imobiliários, e o tempo é bem mais reduzido. Mas se você financiou uma casa, isso é um tipo de alavancagem. Você adquiriu um bem que vale muito mais e vai pagando por ele durante algum tempo. E como que eu sei se um fundo está alavancado ou não? Eu vou te mostrar agora, mas isso é bem facinho. Basta você entrar lá nos informes mensais. Então, como é que a gente faz para saber se o fundo está alavancado ou não? Então, a gente vai ver os informes mensais. Peguei como exemplo aqui o site fundsexplorer.com.br. Quando você entra lá no RECT, você rola a página, vai na parte de comunicados e clica ali em informes periódicos e ele vai abrir essa página aqui. Vai linkar com esse conteúdo que está lá na Bovespa. O informe mensal é um documento meio chatinho de ver, mas ele é super importante. Ele traz as informações básicas ali do fundo. Esse informe é o de janeiro, do dia 29 de janeiro, portanto, bastante atualizado. Ele traz ali o número de cotistas. E se você for lá embaixo, nas linhas 15, 18 e 21, se essas linhas tiver algum valor, ali é que você vai saber se o fundo está alavancado ou não. Vamos dar um zoom aqui. A gente tem ali 24 milhões, que são as obrigações por aquisição de imóveis. Isso é dinheiro de pinga, né, para eles. 216 milhões referentes a obrigações por securitização, ou seja, CRIs, e temos também 1 milhão e pouquinho de outros valores a pagar. Se a gente somar isso tudo aqui, vai dar a quantia de 241 milhões. E aí, o que eu faço? Eu vou lá para as primeiras linhas, onde eu vou ter ativo e patrimônio líquido. Lembra que eu falei que o patrimônio dele era de 670 milhões? Porém, os ativos que ele tem valem um pouco mais, valem 917 milhões. Justamente porque ele está alavancado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir 241 milhões por 917 e vou descobrir o percentual de alavancagem do fundo, que é esse que está aí na tela. Portanto, menos até do que o seu financiamento da casa própria, caso você tenha um. Tá, agora entendi. É isso, obrigado, valeu, é nóis. Atualmente, esse é o preço da cota no mercado, esse é o seu valor patrimonial da cota. E se eu dividir o preço do mercado pelo valor patrimonial, eu chego no PVP, que está ali num preço hoje justo. E se você ainda não ficou tranquilo com tudo que eu te falei, eu estou deixando aqui embaixo o contato da RECT. Manda um e-mail para os caras, conversa com eles, procura entender melhor o fundo. Isso vai te ajudar a ter mais segurança, a saber se você deve ou não investir nesse fundo. Então vimos que o RECT 11 ele tem realmente alguns riscos, mas eu te dei 3 motivos aqui para não ter medo. Ou seja, você precisa conhecer bem esse fundo, entender de onde vêm os seus rendimentos. E o terceiro motivo é que apesar de ter o risco aí de vacância e ele ser um fundo alavancado, o setor imobiliário está muito aquecido desde o ano passado. É o setor que está indo melhor durante a crise. Com essa questão da vacinação chegando, a expectativa é de que os fundos que têm lajes corporativas, que é o caso aí do RECT, eles possam voltar a alugar, voltar a ocupar esses espaços. Só que o que acontece? Se você deixar para comprar esse fundo lá na frente, ele não vai estar mais com esse PVP que eu te mostrei. Ele vai estar muito mais caro. Claro, isso aqui não é recomendação de compra ou venda. Você precisa estudar e saber se vale a pena, se está dentro da sua estratégia. Porém, hoje ele ainda está dentro de um bom preço. Apesar de eu não ter colocado aí naquele meu vídeo 21 fundos imobiliários baratos para 2021,
É claro que ele é um fundo a ser considerado e por isso eu trouxe aqui essa releitura no dia de hoje. Então, mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve e na próxima semana vamos falar de outro fundo imobiliário. Um abraço e até lá!